meus amados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Discipuladora Online. Sou o pastor Fernando, membro da Primeira Batista de Moça Bonita, da qual o pastor presidente é o nosso pastor Marcos Petrucci. E eu quero convidar você nessa semana para nós pensarmos sobre o terceiro capítulo do livro de John Stott, Crer é Também Pensar, título do livro. E o capítulo dessa semana tem por título A Mente na Vida Cristã. A importância da nossa mente na vida cristã. Quero começar lendo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Uma verdade proferida pelo apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Corinto, apesar das questões que existiam na igreja de Corinto, dizendo o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui está exaltando, se referenciando ao fato de que os servos do Senhor, os que são genuinamente lavados, redimidos, transformados pelo sangue de Jesus, possuem a sua mente com as propriedades da mente de Cristo. E no texto que nós lemos agora, ele é muito mais incisivo. Não apenas as propriedades da mente de Cristo, mas a própria mente de Cristo. E isso nos leva a uma reflexão e uma questão no momento. Temos, de fato, exercido a mente de Cristo no nosso dia a dia? Você que nesse momento tem que acompanhar as orientações médicas com relação a esse período de quarentena. Você tem resistido ficar em casa? Tem saído por necessidade? Ou tem se deslocado de maneira a banalizar o que está acontecendo? A mente de Cristo, ela acompanha o que está acontecendo ao redor do mundo. Ela visualiza, ela compreende, ela tem uma visão holística, tem uma visão geral e retém o que é bom para si. O homem de Deus que tem a mente de Cristo, ele exerce a sua vida cristã de maneira a honrar e glorificar o nome do Senhor por ter a mente de Cristo. Dr. Rufus M. Jones, um pregador norte-americano, ele dizia o seguinte, que acreditava piamente na importância do intelecto na pregação da palavra. Ele dizia, repetindo, que acreditava na importância do intelecto na pregação da palavra. Ou seja, não era meramente um desvaneio, algo que se fala, o que se vem na mente, supostamente inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus de fato usa o seu servo para estar proferindo, pregando a sua palavra, seja de púlpito, seja num culto ao ar livre, no culto doméstico, num PGM, no nosso contexto, enfim, aonde for que esse mensageiro estiver pregando a palavra do Senhor, a importância do intelecto, do exercício da sua mente, da consciência do que ele está falando, é muito grande. E atrelada a isso, vem a inspiração do Espírito Santo de Deus para que a palavra possa ter o efeito de converter as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Esses três itens não competem a nós, competem ao Espírito Santo do Senhor. Me faz lembrar agora de um pastor, na época do seminário, que ele dizia o seguinte: esse pastor congrega, na ocasião ele congregava na PIB de Campo Grande, e agora ele está pastoreando em outro lugar, mas ele tomou conhecimento por um irmão em que, após um sermão dele proferido num domingo de manhã, ele tomou conhecimento que duas senhoras desceram a escada após a pregação, e uma comentou com a outra assim:
nossa, o sermão hoje foi uma bênção, a pregação hoje foi uma bênção. A outra falou assim, sim, foi uma bênção. Eu não entendi nada, mas foi uma bênção. É lamentável essa situação, porque as pessoas dizem que foi bênção apesar de não ter compreendido nada. E isso com certeza acontece em qualquer igreja, em qualquer denominação. Porque muitas pessoas estão apenas olhando a pessoa pregar e já entende que ali o poder de Deus vai ser derramado, e não é bem assim. A unção, o preparo, a devoção, o estudo, tudo isso está envolvido na entrega de um sermão. Não somente ao Deus usar esse pregador, mas também esse pregador se disponibilizar para estar preparando essa mensagem. No exemplo daquelas senhoras, aonde está o culto racional, tão defendido pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1? Em Atos capítulo 17, no versículo de número 23, está escrito assim, Paulo falando aos atenienses, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aquele que adorais sem conhecer. Então o apóstolo Paulo aqui, ao identificar que existia na concepção daqueles atenienses um Deus desconhecido, ele se propôs a apresentar esse Deus. E no versículo 24 até o versículo 29, ele vai defendendo essa necessidade de conhecer esse Deus, vai apresentando Deus para que eles possam ter uma adoração consciente. E no versículo de número 30, diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos, em toda parte, que se arrependam. Se arrependam. Então, a ignorância aqui não é um termo depreciativo, pejorativo, ofensivo. A ignorância aqui é um momento que não tem conhecimento. Então, vocês até aqui não conheciam esse Deus que vocês mesmos intitulam Deus desconhecido. Mas agora vocês conhecem. Então, a adoração de vocês pode ser de acordo com o conhecimento que vocês têm a esse Deus e, por conhecer, ser uma adoração cada vez mais eficaz, cada vez mais sincera, cada vez mais objetiva, porque esse Deus merece essa adoração sincera, objetiva e verdadeira dos nossos corações. Em Lucas capítulo 10, versículo 27, temos uma palavra registrada, uma observação do próprio Cristo com relação à nossa compostura para com Deus, a nossa consciência para com Deus, reforçando os apelos do apóstolo Paulo em todas as suas cartas, conforme nós falamos na semana passada das suas orações. Capítulo 10, versículo 27 de Lucas diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ele conclui dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então devemos amar a Deus, além de todos os sentimentos que nós temos para com Deus, mas também amar a Deus com todo o nosso entendimento. Quero concluir esse estudo mencionando os Salmos. Salmos é um registro de cânticos entoado pelo povo em adoração a Deus. E, diferentemente de muitos cânticos de hoje, salmos não são cânticos antropocêntricos. Ou seja, eles não consideram o homem como centro do cântico, mas sim a pessoa divina. Em salmos, a definição de adoração é louvar o nome do Senhor, tributar a Ele o devido louvor e adoração. Não consideração ou merecimento, supostamente o merecimento que o homem teria. Lamentavelmente, hoje em dia é perfeitamente possível você ter um repertório de cânticos em que um hino diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, e o segundo hino diz: quero de volta o que é meu. Mas, diferentemente dessa situação delicada que nós temos hoje nos nossos cânticos
das nossas músicas gospels, os cânticos entoados, registrados em salmos, não são antropocêntricos, mas sim cristocêntricos. Exaltam exclusivamente a pessoa do Senhor. E Salmo 104, nós vemos o louvor ao Deus Criador. O salmista aqui no Salmo 104 vai exaltar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pela sua criação em todos os âmbitos. Eu quero ressaltar apenas alguns versículos para vocês. Salmo 104, versículo 1. Bendize, ó minha alma, Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente. Versículo 2. Coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Tu estendes os céus como uma cortina. Repare que esse contexto aqui, essa metáfora, ela está exaltando a soberania, a majestade de Deus. O que Ele pode fazer? Pegar o céu todo do planeta e estender como uma cortina. Assim como eu estendo uma cortina, Deus estende o céu como uma cortina. No versículo de número 13. Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Ou seja, tudo que existe na terra é regado e cuidado pelo próprio Deus. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Versículo 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Versículo 23. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedorias fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Versículo 33 e 34 diz: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Então o salmista está dizendo, diante de tudo que Deus fez, eu não tenho outro recurso a não ser cantar, adorar a Deus. Versículo de número 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. E esse salmo é interessante que ele começa no versículo 1 dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E fecha o salmo no versículo 35 dizendo: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Aleluia pelo que Deus fez, no que nós temos da sua criação, a nosso serviço, inclusive, e a nós mesmos, por sermos obra-prima das mãos do Senhor. No Salmo de número 105, nós temos basicamente uma síntese do que Deus fez na história do povo de Israel. Nós temos as promessas de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós temos a sua providência com José no Egito. Nós verificamos o Deus tirando José da prisão para a honrosa posição de grande Senhor, os seus atos poderosos feitos através de Moisés e Arão. Enfim, o Salmo de número 105 exalta ao Senhor pelo que ele fez, pelas suas providências para com o povo de Israel. Vale a leitura e vale a entoação a nosso Deus como louvor à sua providência para com cada um de nós. No Salmo de número 106, nós vemos basicamente o mesmo relato do Salmo 105, só que exaltando a paciência de Deus para com o povo que insistia em voltar-se para Deus e, infelizmente, logo em seguida cai novamente. A título de exemplo, no versículo de número 1 do Salmo 106, Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo de número 9, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Aqui nós temos o relato de Êxodo 14, do versículo 21 ao 31. Um resumo desses versículos, desses 11 versículos, do 21 ao 31. Né? Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor.
Então, o povo aqui foi liberto do poder do Egito, das garras do povo egípcio. Por conta disso, por conta do milagre operado sob a liderança de Moisés, adorar o nome do Senhor, porque não tem o que fazer, não há outra reação a não ser reconhecer a soberania de Deus e em louvor agradecer pelo feito. E no versículo 13 aqui diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. É triste esse relato do povo de Israel e, de certa forma, se reproduzir nas nossas vidas hoje. Nós buscarmos a Deus quando as coisas estão difíceis e quando tudo vai bem, não buscar com tanta intensidade ou até mesmo esquecer do que Deus fez a cada um de nós. E quero concluir citando o Salmo número 136. Salmo 136, os 26 versículos. Cada um dos 26 versículos exalta a misericórdia do Senhor. Eu vou ler apenas os 4 primeiros. Diz assim: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E outra versão diz: ao único que só faz maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, meus queridos, por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A esse Deus que criou os mares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendamos graças, louvor, devoção, vamos reverenciar o nosso Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que só faz maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se ele só faz maravilha, meu amigo, eu e você, que somos feitos das mãos de Deus, somos também uma maravilha feita por Deus, porque ele só faz maravilhas e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa rendição, que a nossa submissão, que a nossa devoção, que a nossa devocional, que a nossa vida possa estar sempre direcionada, apontando para esse Deus, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, apontando para Deus de maneira a testemunhar dos seus feitos aqui na terra, que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, conscientes do nosso papel, da necessidade que temos de exercermos a cada dia a mente do Senhor, a mente de Cristo, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes para com o próximo e para conosco mesmo. Isso por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe.